Canhotos representam apenas 10% da população mundial, mas eles têm sido um fascínio por tanto tempo que estudo após estudo foi realizado sobre o que os torna tão únicos. Mas embora agora saibamos que os canhotos são pessoas normais, a história nem sempre foi tão gentil com nossos amigos canhotos. Na Idade Média, bastava ser canhoto para ser acusado de bruxa. E nos séculos 18 e 19, crianças canhotas eram obrigadas a usar a mão direita nas escolas, o que era terrível. Você já tentou trocar de mãos para escrever? Não é fácil. Esses preconceitos persistiram até o século XX, na década de 1970. O bloco soviético tinha até políticas oficiais contra os esquerdistas. Felizmente, sabemos um pouco melhor agora. Embora a suposição sempre tenha sido de que a lateralidade é genética, as evidências são escassas. Uma coisa que podemos dizer sobre destros e canhotos, porém, é que as diferenças podem se estender profundamente na mente e no cérebro. O cérebro e o corpo dos canhotos podem funcionar de maneira diferente dos destros, mas com mais de 90% da população sendo destra, por que os canhotos são tão raros? Ser canhoto confere um aspecto único à sua personalidade. Embora enfrentem várias desvantagens quando se trata de ferramentas, que geralmente são projetadas para atender pessoas destras, ele também vem com uma série de vantagens. Neste vídeo, vou mostrar para você algumas características da personalidade dos canhotos. Mas antes de tudo, peço que, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para nos ajudar a levar cada vez mais conteúdos como este para mais pessoas e não perder conteúdo sobre a saúde emocional e bem-estar que postamos aqui toda semana. Agora sim, vamos lá. Vamos começar falando sobre a vantagem do canhoto nos esportes. Normalmente, os canhotos possuem vantagens em alguns esportes, como por exemplo, beisebol, boxe, hóquei, esgrima e tênis de mesa. São todos esportes em que os canhotos estão super representados no nível mais alto. No beisebol, por exemplo, mais de 50% dos melhores jogadores são canhotos. Quando as pessoas têm que trabalhar juntas em um esporte, como futebol, então há muito menos vantagem em ser canhoto. Uma outra curiosidade sobre os canhotos é que os canhotos processam os rostos de maneira diferente. Há pesquisas que sugerem que pessoas canhotas podem processar rostos de maneira ligeiramente diferente, em comparação com os destros. Alguns estudos indicaram que canhotos podem ter uma vantagem no processamento de informações emocionais em faces, enquanto outros estudos não encontraram diferenças significativas entre canhotos e destros nesse aspecto. É importante notar que o processamento facial é uma tarefa complexa que envolve várias regiões cerebrais, e não pode ser facilmente atribuído apenas à lateralidade da mão. Outra vantagem em ser canhoto é que as pessoas canhotas são boas em enfrentar desafios. Desde que os canhotos começaram a usar a mão esquerda, eles aprenderam a superar os desafios do dia a dia. Eles aprendem a usar a mão esquerda para lidar com utilitários, produtos e atividades em questão, que são construídos principalmente para pessoas destras no mundo. Consequentemente, isso permite que os canhotos se tornem solucionadores de problemas e resolvam situações difíceis com facilidade, persistência e soluções criativas únicas. Eles geralmente têm um alto nível de QI. Afinal, os canhotos aprenderam a descobrir soluções e usar ferramentas a seu favor desde tenra idade. Digamos, quando seguraram seu primeiro lápis no jardim de infância. Além disso, em tarefas específicas que envolvem processamento visual ou espacial, os canhotos podem mostrar um maior foco em detalhes em comparação com os destros. Eles veem e sentem a ideia geral de cada questão. Uma maneira de contrastar canhotos e destros, de acordo com a psicóloga Yvonne Thomas, PhD, é observar como eles abordam a solução de problemas. Enquanto os destras podem aplicar soluções lógicas a um problema, ela explica que os canhotos têm a capacidade inata de apresentar várias opções, em vez de apenas uma abordagem em preto e branco. Eles também processam informações mais rapidamente. Devido ao talento que os canhotos têm para conectar os dois lados do cérebro, eles tendem a processar informações rapidamente. Isso os torna alunos super rápidos, capazes de aprender novas tarefas após apenas algumas tentativas. Eles podem digerir conceitos e chegar a uma solução mais rapidamente do que alguém colocado na mesma situação. Canhotos geralmente são mais criativos e intuitivos. Embora a relação não seja direta, estudos sugeriram que canhotos podem ter uma maior tendência à criatividade e ao pensamento divergente. Essa associação pode estar relacionada às diferenças cognitivas sutis entre canhotos e destros. Eles têm altos níveis de imaginação, além de serem mais analíticos, criativos e verbais, demonstrando também melhores habilidades de linguagem. Os canhotos também possuem grandes habilidades de liderança. Canhotos também são bons artistas, criadores e esportistas. Pessoas canhotas abordam um problema ou situação de forma mais intuitiva.
Pessoas canhotas têm pensamento divergente, o que significa que elas vão examinar um problema com uma visão panorâmica e criar várias possibilidades de soluções, em vez de abordar o problema com uma solução lógica em preto e branco. Elas tendem a seguir sua intuição criativa para processar as informações disponíveis. Canhotos ouvem de maneira diferente. Pessoas que utilizam a mão esquerda para ouvir podem perceber com maior facilidade sons que mudam lentamente, ao contrário daqueles que usam a mão direita, de acordo com um estudo realizado no Centro Médico da Universidade de Georgetown. Os pesquisadores responsáveis pelo estudo, apresentado na Neuroscience 2012, descobriram que os hemisférios esquerdo e direito do cérebro têm especializações distintas em relação a diferentes tipos de sons. O hemisfério esquerdo, que controla a mão direita, demonstra preferência por sons que mudam rapidamente, como consoantes, enquanto o hemisfério direito, responsável pela mão esquerda, mostra inclinação por sons que evoluem de maneira mais lenta, como sílabas ou entonações. Isso implica que eles são mais aptos a captar as nuances da fala e da música, tornando-os excelentes compositores. De acordo com os pesquisadores, se você estiver agitando uma bandeira americana enquanto ouve um discurso de um candidato presidencial, a percepção auditiva será levemente diferente, dependendo se você está segurando a bandeira com a mão esquerda ou direita. Outra característica é a alta adaptabilidade. Quase todos os instrumentos e máquinas foram projetados por e para pessoas destras. Isso significa que os canhotos tiveram que se adaptar a circunstâncias nada ideais ao longo de suas vidas. Além disso, eles têm uma memória melhor para eventos do que para fatos isolados. Alguns estudos sugerem que pessoas canhotas podem ter uma tendência ligeiramente maior a recordar eventos, memória episódica, em comparação com fatos isolados, memória semântica. Isso pode estar relacionado à forma como os canhotos utilizam seus cérebros, mas certamente confere uma peculiaridade à sua memória. Ademais, ser canhoto pode influenciar o seu pensamento de maneira distinta. Canhotos ouvem de maneira diferente. As pessoas que usam a mão esquerda ao ouvir podem ouvir com mais facilidade sons que mudam lentamente do que aquelas que usam a mão direita, de acordo com um estudo do Centro Médico da Universidade de Georgetown. Os pesquisadores que conduziram o estudo, apresentado na Neuroscience 2012, descobriram que os hemisférios esquerdo e direito do cérebro se especializam em diferentes tipos de sons. O hemisfério esquerdo, que controla a mão direita, gosta de sons que mudam rapidamente, como consoantes, enquanto o hemisfério direito, que controla a mão esquerda, gosta de sons que mudam lentamente, como sílabas ou entonação. Isso significa que eles podem captar melhor as nuances da fala e da música, tornando-os ótimos compositores. De acordo com os pesquisadores, se você estiver agitando uma bandeira americana enquanto ouve um candidato presidencial, o discurso soará ligeiramente diferente para você, dependendo se você está segurando a bandeira com a mão esquerda ou direita. Outra característica é que eles são altamente adaptáveis. Quase todos os instrumentos e máquinas foram construídos por e para pessoas destras. Isso significa que os canhotos tiveram que se adaptar a circunstâncias nada ideais ao longo de suas vidas. Eles também se lembram melhor dos eventos do que dos fatos. Alguns estudos sugeriram que pessoas canhotas podem ter uma tendência ligeiramente maior a se lembrar de eventos, memória episódica, em comparação com fatos isolados, memória semântica. Isso pode ter a ver com a maneira como os canhotos usam seus cérebros, mas definitivamente torna sua memória especial. Além disso, ser canhoto pode fazer você pensar diferente. De acordo com um estudo de 2009 da Universidade de Stanford, os participantes viram duas colunas de ilustrações abstratas e perguntaram qual parecia mais inteligente, feliz, honesto e atraente. Os destros eram mais propensos a escolher as ilustrações da coluna da direita, enquanto os canhotos eram mais propensos a escolher os desenhos da coluna da esquerda. Para os canhotos, implicitamente, eles pensam que as coisas boas estão à esquerda e as coisas ruins à direita, embora consciente e explicitamente, tudo na linguagem e na cultura esteja dizendo exatamente o oposto, disse o principal autor do estudo em um comunicado de imprensa. Canhotos gostam de beber. Durante anos, o mito sustentou que os canhotos têm maior probabilidade de se tornarem alcoólatras. A pesquisa sobre o tema foi obscura, no entanto, e contou com pequenas amostras. Mas uma pesquisa com mais de 25 mil pessoas de 12 países esclareceu um pouco as coisas. Embora os canhotos não sejam mais propensos ao alcoolismo, eles bebem com mais frequência. O pesquisador Kevin Denny, que examinou os dados para um artigo publicado no British Journal of Health Psychology, diz que o principal argumento deve ser desmascarar toda a ligação canhoto-alcoolismo. Não há evidências de que a lateralidade preveja o risco de beber, afirmou ele em um comunicado à imprensa. Outra vantagem em ser canhoto é que se você é canhoto, você é um GPS melhor. Isso mesmo.
Você ou seus amigos canhotos têm talento para ler mapas, lembrar-se de vagas de estacionamento e descobrir como ir do ponto A ao ponto B? De acordo com um estudo clássico, os pesquisadores observaram que os canhotos apresentavam uma taxa de erro menor em um teste de orientação espacial do que os destros. Pessoas canhotas também se recuperam mais rapidamente de lesões. Se você sofre um derrame ou outras lesões cerebrais, este estudo mostra que as pessoas canhotas se recuperam mais rapidamente. Embora esperemos que ninguém tenha que passar por algo tão traumático quanto uma lesão cerebral, é bom saber que você pode ter uma recuperação mais fácil. O raciocínio? As funções cognitivas estão espalhadas no cérebro dos canhotos, o que significa que, em teoria, quando você tem um derrame, que normalmente é concentrado em uma pequena área do cérebro, menos do seu funcionamento cognitivo será afetado. Além dessa super vantagem, os canhotos podem ter melhor autocontrole. Geralmente, eles não têm nenhum problema em passar aqueles brownies ou abster-se de atacar um colega de trabalho. Duas coisas que podem ser muito difíceis às vezes. Um estudo no JACN descobriu que os canhotos têm melhor controle inibitório, que regula a maneira como se controlam, do que os destros. Os canhotos são mais inteligentes. Canhotos têm organização cerebral heterogênea, onde podem processar informações verbais usando os dois lados do cérebro. Ao mesmo tempo, os destros têm uma divisão cerebral mais organizada, onde o hemisfério direito se encarrega do processamento visoespacial e o hemisfério esquerdo cuida do processamento verbal. Como os canhotos podem processar informações orais em ambos os lados do cérebro, eles podem processar grandes quantidades de dados e ter níveis de inteligência mais altos do que os destros. Um estudo de 2007 no Journal of the Indian Academy of Applied Psychology descobriu que, de 150 indivíduos, os participantes canhotos eram significativamente mais propensos a ter um desempenho melhor em um teste de inteligência do que os destros. Os destros também levaram mais tempo para concluir o teste. Outro estudo na revista Brain, em 2019, revelou que existem diferenças genéticas entre canhotos e destros. Examinando dados de cerca de 400 mil pessoas, os cientistas descobriram que os hemisférios esquerdo e direito do cérebro estavam mais bem conectados e mais coordenados em regiões que envolvem a linguagem em pessoas canhotas. Essas características sugerem que indivíduos canhotos podem ter habilidades verbais superiores. Bom, como nem tudo são flores, uma desvantagem em ser canhoto é que os canhotos também estão ligados a distúrbios de personalidade. Uma desvantagem que os canhotos enfrentam é que eles são mais propensos a doenças mentais em comparação com os destros. Os cientistas também descobriram um risco aumentado de dislexia, TDAH, e certos transtornos de humor em canhotos, de acordo com um estudo de 2010 publicado na Pediatrics. Os pesquisadores não sabem exatamente como explicar esse fenômeno, mas muitos acreditam que está relacionado à forma como o cérebro está conectado. Seu cérebro é dividido em duas metades, o lado esquerdo e o lado direito. A maioria das pessoas, tanto destros quanto canhotos, depende do hemisfério esquerdo do cérebro para tarefas como o funcionamento da linguagem. Mas cerca de 30% das pessoas canhotas são parciais para o hemisfério direito, ou não têm nenhum hemisfério dominante. De acordo com os cientistas, ter um hemisfério dominante é muito mais eficiente, e é por isso que alguns canhotos correm maior risco de problemas de aprendizagem e distúrbios cerebrais. Eles estão desproporcionalmente representados entre os pacientes que sofrem de psicose e esquizofrenia. Porém, muita atenção aqui. Isso não significa que todos os canhotos tenham personalidades desequilibradas, apenas que o risco de problemas de personalidade é ligeiramente maior. Canhotos também podem sentir mais raiva, medo e ser mais tímidos. Pessoas canhotas também sentem mais medo e irritação que os destros. Isso ocorre por causa das áreas do córtex cerebral que processam as emoções negativas apresentarem maior atividade entre os canhotos, principalmente as da ira e da hostilidade. Um estudo da Universidade de Queen Margaret apontou que os canhotos sentem mais medo, e um estudo da Universidade de Abertay acrescenta que eles são mais tímidos. Uau! Quantas características os canhotos têm diferente dos destros, não é mesmo? E não acaba por aí. Veja algumas curiosidades extras sobre os canhotos. Canhotos não são tão talentosos em enrolar a língua. Acredite ou não, alguém fez um estudo sobre a capacidade dos canhotos de enrolar a língua. Eles descobriram que um número bastante significativo de canhotos tinha problemas com esse em comparação com os destros. Apenas 62,8% dos canhotos conseguiram enrolar a língua, enquanto 74,8% dos destros conseguiram. Eles também são mais propensos a serem ambidestros do que destros. Como nosso mundo é projetado principalmente para destros, os canhotos se tornaram bastante hábeis em fazer certas coisas com a mão direita. Além disso, os canhotos têm uma reputação bastante negativa na história cultural mundial.
Os canhotos costumavam ser vistos como fracos, azarados, corruptos e às vezes até associados ao mal. A palavra sinistro é derivada da palavra latina sinistro, que significa esquerda. Eles também são melhores multitarefas. Os canhotos sempre tiveram que enfrentar desafios na vida em relação à lateralidade. Por isso, sempre tiveram que pensar rapidamente para resolver seus problemas. A comunicação entre os dois hemisférios no cérebro de um canhoto tem uma comunicação muito melhor, tornando muito mais fácil para eles se concentrarem em mais de uma atividade e multitarefa. E para finalizar, você sabia que algumas pessoas têm medo de ser canhotas? Isso mesmo, esse medo é chamado sinistrofobia. Medo irracional e excessivo do que é considerado sinistro, que muitas vezes está relacionado ao lado esquerdo. A palavra sinistro tem origem no latim e significa esquerdo. A sinistrofobia pode manifestar-se como um medo intenso de objetos, situações ou pessoas associadas ao lado esquerdo. Bom, por hoje é só, pessoal. Gostou do conteúdo? Se gostou, não se esqueça de deixar seu like. E não perca nenhum de nossos vídeos. Inscreva-se agora no canal e compartilhe com seus amigos que têm curiosidade de saber como funciona a mente dos canhotos. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Fui!